E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric Silva. Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o canal Circuito da Física. E hoje temos a nossa aula 7, né, desse curso de eletrostática. Hoje vamos estudar o campo elétrico uniforme, tá? Então, veja, o campo elétrico uniforme ele é gerado por essas placas paralelas eletrizadas, mas com cargas de sinais opostos. Então, veja que o vetor campo elétrico ele é constante em todos os pontos do campo, tá? Tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Obviamente, eu tenho que desprezar os efeitos de borda, tá? Porque aqui as linhas que vão se formar aqui nas bordas, né, as linhas de força, vão ser por direções variadas. E aí, né, eu estou só considerando o campo entre as placas, aqui dentro das placas, tá? Só isso. Tá, gente? Esse campo ele pode ser dado pela densidade de carga, tá? Eu chamei de sigma, uma letra grega, dividido pela permissividade elétrica, tá? E é o que é uma constante, certo? Bom, se eu, por exemplo, olha o que eu fiz aqui, coloquei uma carga negativa aqui dentro desse campo, vai aparecer uma força, né? Porque essa carga está imersa a um campo, e veja, eu tenho carga negativa aqui e a placa negativa. Isso significa que vai ser uma força de repulsão. Então a carga ela vai sofrer uma força na direção horizontal para a esquerda. Né? Isso é a minha esquerda aqui, no caso. Né? Então, neste caso, vai aparecer essa força aí. A gente pode calcular essa força dessa forma aqui, usando E igual a força sobre a carga de prova? Pode sim. Posso encontrar a massa dessa carga? Posso sim. Posso encontrar a aceleração? Também. Posso encontrar tudo isso. Claro que nesse problema aqui, gente, a gente tem a ação da força gravitacional. Então eu estou desprezando a ação gravitacional nesse problema aqui. Então eu só vou ter a força elétrica agindo nessa carga. Ok? Então isso é muito importante. Observe aqui, gente, que a força ela é contrária à direção do campo. Certo? Eu falei nas aulas anteriores que isso pode acontecer. Tá? Não se assuste com isso não. Tá? Então é muito comum, lembrando que o campo ele vai das linhas que saem da placa positiva e entra na placa negativa. Tá? Isso é muito interessante. Então essas placas são eletrizadas, tem que ser paralelas, tá? Para gerar esse campo elétrico uniforme. Tá? Então vamos para a ideia de densidade. Eu falei de densidade agora, né? Erickson, o que é a densidade? O que é essa figura que aparece aí, que é a densidade superficial? O nome já diz, né? Densidade superfície, né? Então, neste caso, é a quantidade de carga sobre, tá, a área. Lembra que densidade eu falei lá no curso de mecânica de fluidos? Né? Tá aí a playlist, vocês também podem assistir. Vocês observam que a densidade é a quantidade de algo sobre uma determinada região, pode ser volume, superfície ou comprimento. Neste caso aqui, como a gente está falando de superfície, é uma área, tá? Então é quantidade de carga sobre área. E a unidade no SI, né, no sistema internacional, é coulomb por metro quadrado. Por exemplo, essa placa aqui. Tá? Então a gente pode calcular a densidade de carga nessa placa aqui. Tá? Beleza? Então, olha, e a gente pode também um campo elétrico gerado por placa infinita. Vixe, Eric, placa infinita, existe uma placa eletrizada infinita? Claro que não. Mas isso é uma idealização do problema. Para a gente observar aqui, através de chegar nessa equação, que o campo é 1 meio de sigma por epsilon. É interessante observar que neste problema, né, vocês observam, né, que o campo é dado por sigma sobre epsilon. Né? E como eu só tenho uma placa, eu vou ter a metade, né, metade do campo, né? Como se essa metade, porque eu só tenho uma placa, que é 1 sobre 2 sigma por epsilon. Esse cálculo, gente, é demonstrado por um cálculo de física do ensino superior. Então, assim, nas provas, né, vestibulares, isso não aparece muito, tá? Mas eu estou mostrando para vocês que, caso apareça, vocês sabem de onde vem, tá? Então, isso é muito importante. Então, vamos lá, ó. E se, por exemplo, eu tenho um problema onde, né, que as cargas estão sujeitas, tá,
a um campo elétrico uniforme. Por exemplo, eu coloco uma carga de prova dentro de um campo elétrico uniforme. O que vai acontecer aí? Neste caso, estou ainda desprezando as ações da força gravitacional. Então, vai aparecer uma força, tá? E, obviamente, se eu coloco essa carga positiva aqui, vai haver aqui uma atração, uma repulsão das cargas positivas, né? E, obviamente, a força vai ser nessa direção aqui. Engraçado que é a mesma direção do campo, né? Direção e sentido do campo, na verdade, né? Então, muito cuidado nisso aí. E que aqui eu posso ver aqui que a força resultante que é aplicada aqui nesse caso vai ser a massa de aceleração. E eu posso, né? A única força que tem nesse problema é a força elétrica, considerando que nesse caso eu estou desprezando a ação da força gravitacional aí, tá? Então eu posso, veja que como eu falei antes, eu posso encontrar a aceleração e posso encontrar a massa dessa carga de prova aqui, tá, gente? Então isso é muito importante, tá? E se eu colocar a força-peso? Porque a força-peso ela vai aparecer, né, naturalmente. O problema real, a força-peso aparece, né? Claro que sim, tá, gente? Se eu tenho placas aqui, ó, se eu tenho essas placas aqui, né, como se estivessem deitadas, né? E aí vai ter o campo, eu coloco a carga aqui, mesmo aqui, ó. E aí eu vou ter uma força elétrica, né? A carga é positiva, então eu vou ter uma força elétrica aqui, indo para a placa negativa, né? E aí eu vou ter a força-peso, que vai ser sempre para baixo, tá? E aí o somatório dessas forças é igual à massa vezes a aceleração. Também posso encontrar a massa, né, e a aceleração desse problema. Éricles, mas assim, se as placas estiverem assim, nesse caso aqui, ó, tá? A placa está aqui, né? Vai ter a força-peso para baixo? Pode ter uma força-peso aqui. Eu vou colocar até aqui, ó, força-peso aqui, eu vou ter uma força-peso aqui. Força-peso. Só que a resultante dessas forças aqui vai ter essa magnitude aqui, gente. Tá? Vai ser mais ou menos nessa direção. Né? Não estou com uma reguinha que vai fazer bem direitinho, fazendo pela regra do paralelogramo, então eu vou ter a força resultante aqui. Tá? Então veja que a gente vai ter que usar Pitágoras aqui para encontrar, né? Usar o pitch, o famoso pitch aqui para resolver esse problema. Né? Então você vai observar que a carga aqui ela vai fazer uma curva, né? Tá? Ela vai fazer uma curva. E aí você veja que é idêntico a um problema de lançamento horizontal. Então, neste caso, você pode usar as equações de movimento para encontrar, né, para resolver esse problema. Tá? Então, é muito legal isso aí. Então, vamos para o exemplo, né? Nosso exemplo aqui para a gente encerrar por hoje, nossa aulinha. Bom, o exemplo é o seguinte. Eu tenho duas placas eletrizadas, né, paralelas, né, e carga de sinais contrários, tá? E eu tenho um campo aqui nessa direção, nesse sentido. E é o seguinte, eu abandono uma carga, eu pego uma carga positiva e coloco aqui, próximo à placa, tá? A placa positiva. O que vai acontecer nesse problema? Ela vai sofrer uma ação de uma força, né, de repulsão aqui, né, a placa com a carga. Eu vou ter um campo nessa magnitude aqui. A distância entre as placas é de 10 centímetros. Essa carga de prova aqui, gente, eu vou até colocar aqui, coloquei a carga Qzão, né, como se fosse outra carga, né, mas na verdade, essa carga aqui é a carga Qzinho, né? Deixa eu colocar aqui, carga Qzinho. Pronto. E aí, essa carga Qzinho, ela tem 2 microcoulombs, a massa dela vai ser, né, 5 vezes 10 a menos 6 quilograma, né? E como eu abandonei essa carga próxima à placa positiva, a velocidade inicial é 0. E aí, a letra A, eu quero encontrar a força, essa força aí, a intensidade da força, a intensidade da aceleração e a velocidade também. Mas essa velocidade é quando a carga chega na placa negativa. Então, eu quero encontrar essa velocidade aqui quando ela atinge a placa negativa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos resolver o problema. Vamos resolver aqui o problema da gente aqui. É um problema relativamente simples, né? Muito simples. Então, veja. Vou colocar aqui letra A. Então, a força, gente, ela é dada pelo quê? Pelo campo
que multiplica o módulo da carga, né? Como a carga é positiva, então vai ficar o seguinte, então a força ela vai ser igual ao campo, que é 6, que multiplica 10 a 7, né? Vezes a carga, que é 2 micro, né, gente? Vocês já sabem que 2 micro é 10 a menos 6, né? Opa, aqui, pronto. Gente, é uma conta fácil, né? 2 vezes 6 dá 12. Tá? Aí, ó, veja. Multiplicação de potência, né, aqui. Tá? Então vai ficar 10 elevado a 7 vezes 10 a menos 6. 7 menos 6 dá o quê? 10 elevado a 1, que é 10, né? E 10 vezes 12, que é a multiplicação aqui, ó, 6 vezes 2 dá 12. Então, vai ficar 120 newtons. Então, essa é a força, a intensidade da força que a carga vai sofrer. Erics, 120 newtons, o que é? Muitas vezes o aluno não tem essa ideia do que é a unidade newton, né? Mas eu posso dizer que eu posso transformar essa unidade para kgf, né? Quilogramas de força. Por exemplo, 120 newtons é aproximadamente, gente, 12 quilogramas de força. Então, a força que vai ser aplicada na carga vai ser uma força que eu vou precisar para levantar 12 quilos, por exemplo, na academia. Né? Então, essa é a força que vai ser aplicada na carga. Né? A carga é muito pequena, né? Ela tem uma massa muito pequena, então você vai ver que ela vai ter uma aceleração muito grande aí, que no caso é a letra B. Então, vamos fazer a letra B? A letra B diz que a aceleração, aí usando a segunda lei de Newton, que é igual à força, né? Sobre a massa. Então, isso significa que eu vou ficar com 120 newtons, né? Dividido por 5, né? 5 vezes 10 a menos 6. Não é isso? Tá, Hércules. E agora, como é que a gente faz? Bom, eu vou dividir 120 por 5, que vai dar 24, tá? Vezes 10 elevado, gente, vamos dizer o seguinte, 120 é como se eu tivesse 120 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Aí vai ficar dividido por quem? Por 5 vezes 10 a menos 6. Aí veja, eu fiz a divisão, 120 por 5, que vai dar 24. Aí, se eu for fazer aqui, ó, 10, observe, 10 elevado a 0 vezes 10. Aí, né, vezes 10 não, dividido, né, gente? Dividido, tá? Dividido por 10 a menos 6. Aí o que é que vai acontecer aqui, gente? Se eu for fazer a regra aqui, vai ficar 0 menos com menos 6. Ou seja, vai aparecer vai ficar mais 6, né, gente? Aqui, né, 0 menos com menos mais, vai ficar mais 6 aqui. Pronto. Então, neste caso, vai ter essa magnitude aqui, 24 vezes 10 a 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração, né? Tá tudo no SI, então, metro por segundo ao quadrado. Vixe, realmente a aceleração muito grande. Pois é. Né? A força, né, não é tão grande, mas como a massa é muito pequena, né, então ela vai ter uma aceleração muito grande. Tá? E agora, Eric, a velocidade quando chega no fim, né, quando chega já na placa negativa? Bom, vamos lá, né? Vamos fazer a conta aqui. Então vai ficar 3C. Gente, como é que a gente encontra? Bom, no problema não temos o tempo que ela tem de sair da placa positiva até a placa negativa, né? Não tem, na verdade, o tempo. Então, quando a gente não tem tempo, a gente usa a equação do movimento de Torricelli, né? Torricelli, nosso amigo, né, o italiano, grande Torricelli, que é a velocidade que queremos encontrar é igual, a velocidade ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Essa distância aqui, gente, é a distância entre as placas, tá? Que a carga sai da placa positiva e vai até a placa negativa, tá? Então, como é que fica a situação da gente aqui?
Então vamos lá, ó. V vai ser igual a raiz. Ó, se eu abandonei a carga, coloquei lá na placa positiva, lá, então a velocidade inicial é zero. Então vai ficar zero ao quadrado. Mais 2 vezes. Aí veja, gente. 24, né? 24. 24 vezes 10 a 6. Tá? E vezes 0,1. Gente, 10 centímetros é 0,1 metros, tá? Isso aqui está tudo dentro da raiz. Então, esse resultado aqui raiz feia, né? Vou pegar aqui, tá um retão aqui. E pronto, ficou melhor agora. Então, a velocidade, nesse problema aqui, gente, vamos lá. Zero vai ficar zero, né? Vai ficar zero aqui. Aí vai ficar 0,2 vezes 24 vezes 10 a menos 6. Esse resultado aqui, gente, vai ficar o seguinte, né? Vamos lá. Vai ficar 48, vai ficar 4,8 vezes 10. Aí vai ficar a 6, né? Esse resultado aqui. Pronto. Para a gente resolver essa raiz aqui, gente, como é que a gente faz? Aqui, ó, vai ficar... Eu vou 4,8, a raiz de 4,8 vai ser aproximadamente, gente, aproximadamente, vou colocar até aqui um sinalzinho de aproximado, que vai ser igual a 2,2, tá? Se eu for tirar a raiz de 4,8, vezes 10 a terceira metro por segundo. Tá, gente? Essa é a velocidade, aproximadamente, tá? Certo? Essa é a velocidade que a carga vai chegar quando ela chegar lá na placa negativa. Gostou desse vídeo, gente? Curta e compartilha, ajuda o canal. Tive um tempo fora aí, mas já estou de volta a todo vapor e continuar a programação dos vídeos aí. Então, muito obrigado, gente, e até a próxima.